Muito bem, pessoal. Dando andamento aí no nosso trabalho, hoje nós vamos iniciar aí as atividades, né, as aulas desse bimestre e agora iniciamos, né, basicamente, num momento em que vamos falar sobre back-end. No primeiro bimestre, a gente trabalhou com Angular, né, na parte de front-end, e deixamos ali uma aplicação praticamente estruturada para poder fazer, então, esta integração com a parte de back-end. Então, agora, nós vamos focar em trabalhar com a parte de back-end. E, para isso, vamos, hoje, ter uma visão geral do Node.js, o Express e APIs, para a gente ver como inicia-se, então, esse processo aí, né, de construção de back-end utilizando Node.js, tá? Porque aqui o foco nosso é justamente a construção de um back-end utilizando esta tecnologia. E aí, eu quis colocar essa mensagem aqui, essa apresentação para vocês, para que vocês façam a leitura ali, e a gente já faz uma discussão sobre o que isto quer dizer, né? O que esse slide aí quer dizer sobre o trabalho que teremos, né? Então, veja só ali, o título dele é JavaScript para dinossauros, né? JavaScript para dinossauros. Então, assim, dinossauros aí, na brincadeira com vocês, tá? Dinossauros são aqueles profissionais que aprenderam o JavaScript no modelo convencional, que eu diria. Eu chamaria de um modelo convencional ou tradicional, um JavaScript mais antigo, um JavaScript mais puro, né? Sem necessariamente ter tantos frameworks ou recursos como a gente tem hoje. Então, existiu um período, aí, um momento em que o JavaScript era trabalhado de uma forma diferente. Né? E aí, nessa charge, aí, a gente tem ali um dinossauro, né? Que ele está comentando, né? Que, por exemplo, front-end, quando você vai fazer desenvolvimento de front-end, os desenvolvedores de front-end precisariam somente de HTML, CSS e JavaScript. Então, basicamente é isso. É o que um desenvolvedor front-end precisava, sei lá, vamos pegar aí 15 anos atrás. Né? Então, há 15 anos atrás, você trabalhava com HTML, CSS e JavaScript. E aí agora ele diz lá, agora, aparentemente, eles precisam aprender sobre Node, sobre NPM, sobre Grunt, sobre Gulp, sobre Webpacket, Babel. Opa! Né? Aí ele fala ali, what the heck do I need Node for on the front-end? Né? Então, assim, justamente assim, a gente trabalhou com back-end front-end no mês passado, mas eu quis trazer, mesmo ele falando de front-end, quis trazer essa interpretação, né? Que inferno, que raios, né? Por que raios ou por que inferno aí eu preciso do Node para trabalhar né? Front-end? E mais do que isso, por que raios eu precisaria do Node para trabalhar back-end? É uma boa pergunta, né? O que vocês acham? Por que eu precisaria do Node ou daqueles monte de framework para poder trabalhar, né, com back-end? Por que vocês acham? Por que eu preciso do Node? Precisaria, pessoal? Sim ou não? A gente já conversamos um pouquinho ali, Matheus, eu já falo para vocês sobre o Babel, tá? O que vocês acham? Eu precisaria do Node para trabalhar com back-end? Mas daria para fazer com PHP, daria para fazer com Java, daria para fazer com outras linguagens, não daria? Por que inventar o Node, cara? Você fica se perguntando, né? Hum?
Então, se eu fosse falar com vocês, eu diria assim, que a gente precisou, né, ou foi uma das razões, né, que a razão pela qual foi criado o Node é que, assim, em um determinado momento, ali por volta de 2005 em diante, mais ou menos, começou-se a perceber o quê? Que o JavaScript, primeiro, era uma linguagem forte, era uma linguagem que poderia trazer bons resultados, né? Mas ela só era utilizada nos navegadores, só era utilizada no front-end, literalmente. Então, você viu ali, porque ele falava que quando você ia construir front-end, você só usava HTML, CSS e JavaScript, você não usava mais nada. Você não precisava de mais nada, você só usava isso para fazer front-end. Agora, tinha um problema, o cara que fazia front-end, ele ralava muito para fazer front-end. E ele provavelmente, dificilmente, ele seria um desenvolvedor full stack. Dificilmente seria um desenvolvedor full stack, por quê? Porque trabalhar com back-end envolvia lidar com Java, o cara teria que lidar com Java, teria que lidar com PHP, ou teria que lidar com C Sharp, pelo menos. Até tinha outras linguagens, aí, Django, Go e outras que também poderiam ser usadas, mas ser programador full stack, front-end e back-end era uma coisa assim quase impossível na época. Por quê? Porque a gente acabava tendo que trabalhar com diferentes linguagens, linguagens com paradigmas, né? Porque aí tem uma diferença de paradigma de linguagem diferente, tá? Então, ter uma ferramenta no estilo Node, né? Ter uma engine desta forma que me permitisse utilizar Node também no back-end, sem dúvida seria uma forma de agilizar muito todo o processo de desenvolvimento. E aí, tudo faz sentido. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui, porque aí o dinossauro, né, do JavaScript, ele diz o seguinte, né? Por que eu preciso aprender Node, NPM, Grunt, Gulp, Webpacket, Babel? Putz, que isso, né? Por que eu precisaria de tudo isso? Ora, você precisa de tudo isso porque agora você, quando trabalha com JavaScript, JavaScript permite fazer tudo, simplesmente tudo que é necessário fazer para se construir uma aplicação web do início ao fim. Então, você pode trabalhar com HTML, CSS e JavaScript puro para você construir tanto front-end quanto back-end. Então, assim, opa, agora eu não preciso mais do programador Java de back-end para fazer back-end. Eu não preciso mais do programador C Sharp de back-end para fazer back-end. E não preciso do programador PHP para construir back-end. Ou seja, agora você pode ser, por si só, um desenvolvedor front-end, back-end e ser um desenvolvedor full stack. Entendeu por quê? Porque agora você pode construir front-end e back-end utilizando JavaScript, né? Agora, voltando ali, Igor, para a sua colocação, o que seria o Babel? É assim, o Babel, cada uma dessas ferramentas que esse autor da charge comentou aí, colocou, né? Tem uma aplicação dentro do desenvolvimento, assim, o cara que é o desenvolvedor full stack JavaScript, né, que trabalha com JavaScript puro, então ele vai não só utilizar o Node, ele vai utilizar essas ferramentas, ele vai usar o NPM ou o NPX lá, né, para poder fazer compilação de pacotes, vai fazer aí uso do Grump, Gulp, essas ferramentas para poder automatizar alguns processos, vai utilizar o Webpack para converter, para fazer a distribuição da aplicação do lado client, né, porque você pode desenvolver ela, você pode fazê-la para o lado back-end e para o front-end. Só que na hora que você terminar de fazer ela lá desenvolveu e você vai entregar isso para rodar no navegador,
Pode ser que você tenha feito, por exemplo, no Node, utilizando algum recurso TypeScript, por exemplo, ou até mesmo uma variação mais avançada, aí, né, uma versão um pouquinho mais avançada do JavaScript, uma versão mais atualizada, e aí o Webpack é quem vai sair aí compilando, que tem que compilar, renderizar, para poder gerar a versão front-end do HTML, do CSS e JavaScript, que roda do lado do servidor, tá certo? E o Babel, só concluindo, o Babel, ele vai ser um cara que, se você tiver que fazer, assim, por exemplo, uma versão do seu front-end para rodar, por exemplo, num navegador mais antigo, que usa lá um ECMAScript versão anterior, ele é um cara que vai te permitir compilar, né, esse JavaScript, transformar ele numa versão um pouco mais compatível com determinado navegador. Então, o Babel, justamente por isso, porque ele consegue te fazer a sua linguagem que você está trabalhando se comunicar, né, com a versão mais anterior. Tá ok? Então, basicamente é isso. Então, o JavaScript, pessoal, ele deu um salto, ele deu uma mudança radical a partir ali de 2009, 2010, justamente quando foi criado o Node, né? O Node ali foi criado em 2009, 2010, e ele traz uma mudança muito radical no processo de desenvolvimento back-end e front-end, entendeu? Então, acho que isso é uma evolução radical aí para a gente, né? Para a gente poder, então, ter, né, um processo de desenvolvimento. Olá, Lohan, tudo bem? Boa noite, vi que você chegou aí legal, e já veio com a pergunta, né? Então, veja, quando você está me perguntando sobre o WebAssembly, você me pergunta porque você tem curiosidade ou você já sabe mais ou menos como ela funciona, qual que é a ideia do WebAssembly? Ah, você tem curiosidade. Ó, eu vou te responder, tá? Sem poder te dizer real se eu estou te falando a coisa certa, porque assim, pode ser que eu esteja misturando as coisas, tá? Eu vi uma reportagem recente dizendo o seguinte, que existe um interesse dos desenvolvedores de navegadores, tá? De navegadores, e esses desenvolvedores de navegadores seriam ali as empresas, por exemplo, a Google, que fabrica o Chrome, o Edge da Microsoft, Opera e tudo mais, de eles criarem um modelo, não, mas eu acho que não vai ter com WebAssembly, não, porque eles querem criar um modelo agora que permita compilar códigos de qualquer linguagem no navegador. Então, assim, você não usaria apenas JavaScript, tá? Você usaria, por exemplo, eu programaria em Java e Java renderizaria no navegador, entende? Eu programaria em C# e o C# renderizaria no navegador. Então, eles estão trabalhando para tentar criar agora um outro mecanismo que, além do HTML, CSS e JavaScript, possibilite os navegadores compilar diretamente das linguagens. Então, você não teria mais essa necessidade de ter exclusivamente o HTML, CSS e JavaScript, tá? Mas eu acho que o WebAssembler, para o que eu lembre aí, ele tem a ver com um modelo de API que provavelmente seja incluso aí dentro da linguagem JavaScript mesmo, para gerar ali os bytecodes e tal, que eu não sei se esse bytecode ele já tem a ver com essa proposta, entendeu? Pode ser que sim. Então, talvez o WebAssembly seja justamente a forma como esse bytecode vai chegar no navegador, e aí qualquer linguagem programaria diretamente para o navegador. E não mais você teria que programar, por exemplo, em Java com JSF e ele converter isso em HTML, CSS e JavaScript.
Ele jogaria para um bytecode intermediário que o WebAssembly rodaria no navegador, entendeu? Vamos nos inteirar um pouquinho mais disso, mas me parece que esse é o caminho, tá bom? Bom, dito isso, pessoal, vejam só vocês o seguinte, aí avançando aqui, que foi que permitiu e deu aí, permitiu com que desse esse salto no JavaScript, né? Que o JavaScript deixasse de ser uma linguagem apenas de front-end, ou seja, que rodava só no navegador, para se tornar uma linguagem que passaria, então, a fazer front-end e back-end. Então, o grande avanço para isso foi a criação dessa engine, né, da V8, que a Google desenvolveu lá por volta de 2007, 2008. E aí, com essa engine, foi possível, primeiro, ter um modelo, né, de processamento do JavaScript com considerável desempenho. Porque o desempenho do JavaScript até então não era assim, algo que pudesse, né, de repente, se transformar numa aplicação mais completa. Então, com o lançamento da engine V8, que a Google fez, aí sim houve um salto na possibilidade do que era possível fazer com o JavaScript, tá? E é claro, aí isso abre espaço para justamente o quê? Para a criação de várias tecnologias, né? Então a gente está trabalhando nessa disciplina aí, utilizando Angular, vamos usar Node, estamos usando TypeScript e tal, e vamos usar MongoDB também, mas permitiu que com JavaScript, e aí até uma versão um pouquinho mais tipada do JavaScript, que é o TypeScript, que com essas linguagens eu pudesse passar, então, a desenvolver utilizando o JavaScript como ferramenta principal. Tá? Então, essa foi a primeira grande mudança que aconteceu quando eu passei a ter um programador JavaScript com potencial full stack, né, com capacidade de fazer back-end e front-end. Então, eu começo a ter ali possibilidades adicionais para este programador. E aí vem essa definição. Então, quando o Node foi criado, o Node é o quê, então? O Node é um ambiente de execução, uma engine do JavaScript do lado do servidor, que trabalha com essa engine V8 da Google. E aí ele possibilita que você não só faça back-end, né? Não só faça back-end, como te permite que você faça aplicações JavaScript para rodar sem depender do navegador. Então, aí eu posso até programar uma programação que seria a programação desktop utilizando o Node.js. Então, eu já poderia agora, além de fazer front-end, fazer back-end, eu também posso programar e fazer aplicações standalone, que chamam, né, aquelas aplicações que rodam independente de qualquer outra ferramenta utilizando o Node.js. Tá? E é claro, e aí Node vem junto com uma série de ferramentas, das quais a NPM aí é sem dúvida dos grandes avanços, né, que ajudam o Node a chegar aonde chegou. Tá? Bom, dito isso, nós temos aí duas comparações bem importantes para serem feitas nessa parte mais teórica da aula. E aí, com isso aqui, a gente fecha, basicamente, esse conceito, né, da importância do que virou o JavaScript para o processo de desenvolvimento. Então, dado esse modelo aqui de web convencional, já está dito aqui que nós temos aí um browser ali, um cara chamado client-side aqui, né, que é o desenvolvimento do lado do cliente, e eu sei pelo item 6 aqui, ó, eu estou fazendo aqui um círculo, que as tecnologias client-side, que é aquilo que aquele dinossauro lá estava dizendo, né, eu posso fazer client-side, quer dizer, o front-end, eu posso fazer só utilizando HTML, CSS e JavaScript. A pergunta que eu faço para vocês, isso numa aplicação convencional. Na aplicação moderna, JavaScript moderna, eu posso fazer um front-end utilizando só HTML, CSS e JavaScript? Essa é a pergunta que eu gostaria que vocês me dessem
uma visão. Sim ou não? Sim, lá o Lohan já afirmou que sim, certo? Então, eu posso fazer uma aplicação HTML, CSS e JavaScript que rode, que precise somente do HTML, CSS e JavaScript. Agora, outra pergunta. Se eu não tivesse o Node, o que eu posso colocar aqui no item de web server para ser o meu servidor e fazer o meu back-end? O que eu posso colocar ali no web server? Quais eram as tecnologias antes do Node que eu poderia utilizar ali? Poderia assim só, já que se eu estou falando só de conteúdo estático, poderia sim, né Laura? Então essa é uma possibilidade. Agora, eu quero aqui, além desse conteúdo estático, eu estou falando lá do servidor agora, né? Eu estou falando além do conteúdo estático aqui, eu quero que ele faça depois a comunicação com o cara aqui, que é essa web application aqui, ó, né? Com uma aplicação web, um software ali que seja capaz de renderizar para mim o HTML dinâmico, né? Então a ideia aqui é produzir HTML dinâmico. Então o que eu poderia, depois daquele web server ali, considerar como um servidor, né? Um servidor, uma aplicação para uma aplicação web ali. Aí o Lohan está colocando ali, ó, que pode ser, né, o PHP, né? Aí como servidor do PHP, nós temos lá o Apache, né? O servidor que praticamente, assim, acho que foi um dos mais utilizados aí durante todo esse processo. Então, só seguindo esse fluxo aqui, pessoal, além do Apache, daí nós temos o Apache Tomcat, teria ali Nginx também, que agora é um framework, um servidor HTTP bem utilizado. E, claro, agora, para o mais recente, nós temos, através do Node, ali, os servidores HTTP que fazem todo esse trabalho aí, né, que fazia o PHP, faziam o Apache Tomcat, faziam o Nginx. Então, a gente tem como resolver isso tudo utilizando apenas Node e os frameworks que rodam em cima da ferramenta, né? Assim, cada ferramenta vai ter certamente uma razão da existência dela, né? Então, provavelmente, acho que talvez seja Nginx, acho que seja uma dessas ferramentas. Pessoal, só olhando rapidamente aqui, antes da gente partir para a visão da aplicação web moderna, né? O que acontece? Então, normalmente, o processo de requisição do servidor acontecia desta forma aqui. Então, começando pelo 1, normalmente do lado do cliente sai uma requisição, que nesse caso aqui é a requisição número 1, ó, o HTTP GET request. Esse request chega até um servidor físico. O servidor físico, através aqui do passo 2, encaminha essa requisição para um servidor HTTP que vai renderizar a aplicação, poderia ser o Apache, o Nginx ou qualquer um outro. E aí aqui, essa aplicação web verifica quais são os recursos estáticos, que podem estar em arquivos, né? Pode estar em arquivos, pega esses arquivos, junta ele com o banco de dados, os dados que vêm do banco de dados, renderiza o HTML dinâmico aqui no ponto 4, tá? Retorna para o web server no item 5, e esse item 5 é devolvido para o navegador no item 6 como HTML, CSS e JavaScript. E é isso que o browser renderiza lá do lado cliente, né? Então, o client-side, sempre ele recebe HTML, CSS e JavaScript como ferramenta. Só que nesse modelo, que é um modelo de aplicação web convencional, nós dizemos que esta aplicação web convencional, ela tem uma característica de ser, ao mesmo tempo, uma aplicação monolítica. Vocês têm ideia de por que uma aplicação desta também é chamada de monolítica, não? Tem ideia por que ela seria monolítica? Então, eu estou dizendo para vocês que a aplicação convencional, ela tem por característica também ser chamada de monolítica.
Por que ela é monolítica? Eu vou comentar com vocês. É que assim, pessoal, isso mesmo, Laura, isso mesmo, isso mesmo. Embora eu esteja dizendo para vocês aqui que eu tenho um cara que é o client-side, que é o navegador, e ele recebe no item 6 ali o HTML, CSS e JavaScript, na verdade, tudo isso é processado lá no servidor web, então que é server-side, né, que é no lado do servidor, e é renderizado e jogado para o lado cliente, de forma que esse HTML, CSS e JavaScript que chega no item 6, ele já chega uma versão que já está misturada com o HTML, CSS e JavaScript, e na maioria das vezes já está misturado, inclusive, os dados. Ele já entrega isso renderizado, porque o foco dele no item 3 aqui é justamente isso, ó, é mesclar o dado com as páginas. Então, ele já entrega dessa forma. E ele não tem, pessoal, o que nós chamaríamos aqui de uma divisão, né? Uma divisão que separasse essa parte client-side aqui, ó. Então, na verdade, o que nós temos nas aplicações modernas é algo que separa este client-side como uma única aplicação. O cliente é uma aplicação, o front-end é uma aplicação, o back-end é uma outra aplicação. E aí a gente começa, então, nas aplicações mais modernas, a falar dos serviços, né? As APIs e os serviços, tá certo? Então, esta é uma falha, digamos, da aplicação convencional, né? Se você vai construir ela utilizando essa abordagem, provavelmente você construirá uma aplicação monolítica, onde o server-side e o client-side ficam todos juntos, ok? E aí, nós chegamos nas aplicações modernas, né? As aplicações que têm aí característica e rodam de forma diferente. Então, assim, as aplicações modernas, elas têm por característica serem as SPAs, né? Que são, não estou dizendo que tenha que ser necessariamente só uma SPA, mas normalmente será uma SPA, que é uma Single Page Application. Por quê? Porque a Single Page Application vai ser um front-end, pessoal. Então, aqui nós estamos falando o seguinte, ó, nós estamos falando de um front-end, tá? Que ele é feito de forma distribuída, né? Então, esse é um front-end que roda de forma distribuída. O que isso quer dizer? Que ele roda independente do back-end, tá? Então, ele é um front-end distribuído. Ele vai rodar num servidor específico, tá? Um servidor próprio, né? Servidor específico, somente para ele, tá? E aí, tudo que eu precisar para este front-end distribuído, eu vou fazer requisição, né, para um novo servidor. Então, entenda que quando eu coloco aqui esta divisão, né, essa elipse maior aqui, esse círculo maior, que é onde eu estou com a minha aplicação rodando, eu estou justamente dizendo o seguinte, eu tenho um servidor específico que permite com que eu faça inúmeras coisas do lado cliente, né, do lado cliente, sem depender, no primeiro momento, de falar com o back-end. Mas existe, sim, neste modelo de aplicação, uma divisão muito clara entre o que é o front-end e o que é o back-end. Então, nesta aplicação, você terá aqui o back-end, tá? Você vai ter o back-end, e o back-end tem um papel diferente, né? O back-end tem um papel diferente agora. Ele não é mais feito junto com o front-end. Os dois são separados, tá? E aí o back-end tem um servidor específico,
servidor dele, né? Então, vou colocar aqui o back-end também tem um servidor específico. Vou colocar numa outra linha aqui. Isso. Então, cada um roda em servidor distinto, tá? E o front-end faz requisição para este servidor, para o que nós chamamos de APIs, ou chamaríamos de serviços, utilizando naturalmente recursos que permitem ele fazer isso. E o recurso que vai permitir com que ele faça isso é o quê? É o Ajax. Então, o Ajax é a grande ferramenta, né, para se fazer, então, todo esse processo de comunicação entre a aplicação front-end e a aplicação back-end. Então, nós temos aqui agora duas coisas desacopladas, né? Uma que roda num servidor separado, no servidor específico, e outra no outro servidor. E você pode, além dos antigos cookies, né, que a gente tinha lá, você pode, inclusive, fazer armazenamento de dados temporários aqui neste front-end agora. Então, você pode ter um banco de dados do lado do servidor também, do lado do navegador também, tá? Então, você tem ali o Web Storage, que permite você armazenar chave-valor, o IndexDB, que dá para você trabalhar também ali com a base de dados do lado do cliente. E agora está chegando aí Cache API, que também será um recurso para quem vai trabalhar mais com esse lado de front-end, aí, de repente querendo fazer armazenamento de informações, tá certo? Então, o objetivo principal do back-end é lidar com dados, né? Como é que ele manipula a parte de negócio e dados. E a parte de front-end é lidar com esses dados que chegam e como apresentá-los, então, para o cliente. Ok? Dúvidas com relação a isso, pessoal? Ou tranquilo? Está claro para vocês essa diferença? Agora vem aquela história, né? Nós estamos trabalhando com Angular. O Angular é uma aplicação que roda nesse modelo SPA, sim ou não? O que vocês acham? Então, tá tranquilo, maravilha. Então, fechou. Então, não tem erro. Vamos adiante, então. Então, assim, pessoal, dito isso, eu basicamente fecho com vocês essa parte conceitual a distinção entre o que é o front-end e back-end, e não somente o front-end e back-end do ponto de vista de trabalhar, né, aquele modelo monolítico, que é a aplicação convencional, mas deixando claro para vocês a distinção entre a aplicação monolítica, que é a convencional, para esta aplicação SPA, que é uma aplicação mais moderna, que utiliza um JavaScript mais moderno. E ela ela se tornou possível justamente por causa de toda essa evolução que o JavaScript teve, né? Então, assim, ferramentas igual o Node, por exemplo, e os próprios frameworks que foram gerados em cima do Node, foram que possibilitaram você começar a ter, então, esse cliente, né, esse front-end mais rico, que atende aí as necessidades do processo de desenvolvimento de software, tá ok? Então, dito isso, nós estamos chegando agora já para uma parte um pouquinho mais aplicada da nossa aula, e nessa parte mais aplicada, pessoal, eu vou trabalhar com vocês aqui, avançando, ó. Nós temos aí, da parte da atividade, que é aquela questão de vocês fazerem a instalação do ambiente, né? Então, só dando uma dica aí para quem, de repente, possa não ter, acredito que todos tenham, mas, basicamente, quando a gente fala de ambiente de desenvolvimento, principalmente quando focado no desenvolvimento Node, primeira ferramenta a ser instalada, Node.js. Então, essa
você vai lá no site nodejs.org e faz o download para Windows, para Linux ou para Mac, vai ter a versão, instala e deixa rodando. A gente já viu isso no início do primeiro bimestre. Aí, depois que você já tem o Node instalado, então vai lá no site do Node, vê lá, tem como você fazer a checagem, Node-V para verificar a versão que está instalada na sua máquina. Você pode iniciar um projeto, a gente fez apenas um lá, no 2, no início do primeiro bimestre, que era... não, a gente nem fez a criação de projeto, né, no início do primeiro bimestre. Acho que a gente fez somente a gente só fez a criação do Angular, né? A gente não chegou nem a iniciar esse projeto dessa forma. Mas eu vou fazer com vocês ali a criação de um projeto, iniciando, usando todos esses comandos aqui, para a gente poder ter uma ideia. Todos não, alguns aqui eu vou usar. Então, por exemplo, daí você vai iniciar o projeto, tem como criar lá o package, depois você pode optar por instalar o Express ou não, dependendo do que você vai fazer, de já gerar todo o esqueleto de uma aplicação Express, utilizando ali o Generator e outras ferramentas, outros módulos, como o Morgan, por exemplo, para fazer log, né, do que está rodando do lado do servidor. E aí, nessa sequência de slides que eu tenho aqui, eu não vou passar todos com vocês, só para vocês perceberem, você vai ter aqui servidor HTTP, a gente vai sentar lá, vai escrever e vamos ver rodar esse servidor HTTP básico. A gente vai ter aí o servidor mais básico, que é um servidor utilizando o Express, né? Daí já temos um middleware ajudando lá o Node a responder requisições HTTP. A gente já vai entender um pouco mais depois do Express lá quando a gente estiver programando. A gente vai poder, durante essa programação, criar módulos que ajudem, né, a gente a ter aí recursos, tá? Recursos mais... melhor organizado, né, nessa aplicação, então você vai poder criar módulos lá que tenham funções e tudo mais. E, claro, daí com tudo isso, chega no que nos interessa, que é justamente você ter ali um servidor que vai te servir e vai te disponibilizar APIs para a sua aplicação front-end, né? Então, a gente está construindo um back-end para fornecer dados e informações para o nosso front-end. Então, a gente está pensando na construção de um back-end que vai ajudar, né, a fornecer os dados para o nosso front-end. Mas assim, o que eles querem sacar de você nessa pergunta, Luan, é justamente ver se você consegue dizer para eles o que o middleware vai interferir nesse processo todo da requisição, né? Então, qual que é a sua interpretação do middleware? Como é que você vê ele, né? Então, o middleware, nesse caso aqui, por exemplo, o Morgan, mesmo o Express aqui, eles estão atuando como middleware, né? Então, eles ficam ali no meio, entre a requisição que vem do front-end, até chegar no que seria o back-end mesmo, ele fica no meio ali, né? Por isso que ele é chamado de middleware. E ele consegue interceptar todas aquelas requisições ali e fazer um trabalho em cima, se necessário. Então, quando te perguntarem do middleware, querem saber para que ele serve. Ele serve para fazer esse meio de campo entre uma ponta e a outra. E ele tem essa capacidade de interferir nesse processo, tá bom? Então, acho que é isso. Talvez é uma pergunta que não acrescente muito no primeiro momento, mas é bem legal ter esse conceito em mente, tá bom? Então, pessoal, dito isso, eu vou já interromper aqui essa primeira parte, que é a parte teórica, né, da apresentação, e já vamos começar agora a construir, então, o que é a nossa parte mais aplicada desses conceitos para a aula de hoje, tá? E aí, quero dizer para vocês que o exemplo que eu vou trabalhar com vocês já está lá no meu repositório do GitLab. Então, quem quiser, né, pode acessar lá, eu coloquei a URL para vocês.
o que eu vou construir com vocês é basicamente esta aplicação aqui, chamada primeira API, tá? Ela aqui já está completa, né? Mas eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nessa API, tá bom? Então, aqui tem vários documentos aí, né? E eu vou usar cada um deles para poder fazer um exemplo com vocês. E isso aqui faz parte dessa apresentação que eu também preparei aí, né? Que eu vou disponibilizar depois lá no portal para vocês, tá bom? Então, vindo aqui, pessoal, ó, eu já estou aqui com o Node preparado para a gente iniciar o nosso trabalho. Estou aí numa pasta chamada Primeira API, tá ok? E aqui é que a gente vai começar, então, a fazer o nosso exemplo de hoje. Então, a parte inicial é abrir aí o terminal, ó, Ctrl aspas simples, ele já traz o terminal aqui, e aí nós começamos essa construção desses primeiros projetos Node, né? E aí, como eu falei para vocês, todo projeto Node começa com npm init -i. -i não, eu poderia só fazer aquela npm init. Só que se eu faço npm init, o que vai acontecer? Ele vai iniciar fazendo uma série de perguntas para mim. Ah, você quer isso? Você quer aquilo? Talvez seja interessante, aí depende do que você queira fazer, talvez valha a pena testar. Mas se você colocar -y, eu estou dizendo aí, ó, já gere toda a estrutura inicial da aplicação Node com as configurações padrões. Aí eu dou um Enter aqui, ó. Quando eu faço isso, você vê que ele faz um print aqui no meu console da estrutura básica, né, de inicialização do projeto Node. Ó. E o que é isso aqui que ele fez? Isso aqui nada mais é do que esse package JSON aqui. Então ele gera, né, com aquele comando, ele gera esse arquivo aqui chamado package JSON. Tá? E esse package JSON é quem vai ser a base para a construção, né, da minha aplicação. Tá? Se você olhar bem, é óbvio que ele já gerou aqui, ó, você veja que ele já colocou aqui vários módulos, várias dependências, porque eu tinha aqui um Node Modules já criado, tá vendo? Eu estava numa pasta que eu já tinha um Node Modules. Mas se eu fizesse isso aqui, deixa eu limpar isso aqui, vou apagar tudo e vou limpar, quer ver? Ó? Então deixa eu ir aqui. Eu já vou fazer de novo aqui, só um pouquinho, Igor, eu já vou fazer de novo. Deixa eu vir aqui, deixa eu abrir aqui no Explorer, e vou fazer assim, ó. Veja, na minha pasta, primeira API, eu vou apagar esse Node Modules e essa primeira API, deixar zerado. Só vou deixar o arquivo README do Git aqui. Né? Então, veja, limpei, vou voltar agora para aqui, ó, só tem o README. E aí vou começar de novo, o mesmo comando. npm init -y. Então, o -y aqui é igual eu falei para vocês, é para ele gerar para mim a inicialização da aplicação no modelo padrão, o tudo default. Né? Então, gerei, vamos ver ali o resultado. Ó, veja que agora ele gerou aqui o package JSON para mim. E agora, se vocês olharem, ele não colocou nenhuma dependência, né? Veja que ele só fez aqui a geração, não gerou nenhuma dependência. Ele colocou aqui algumas informações de repositório já, ó, porque esse é o mesmo repositório. Então, o README que está aqui tem relação com aquele repositório que eu passei para vocês lá. Então, ele já sabe aqui aonde está esse repositório. E o que mais? Agora sim, eu posso começar a incluir as dependências nesse projeto. E aí, esse projeto, nós vamos construí-lo utilizando, basicamente, aqui, o npm, o Express, tá? O Express, pessoal, eu vou fazer uma versão mais pura primeiro, mas já pode colocar aqui, ó, npm install Express, dá um Enter, e ele já vai instalar esse módulo para a gente. O que é o Express? O Express é um middleware, né? Ele é quem se preocupa em receber a requisição que vem do navegador, através de recursos que ele tem, interceptar e aí gerar, então, a resposta, né? Pegar a resposta e retornar para o usuário. Eu tenho como fazer
um back-end sem esse middleware, que é o Express. Eu vou até fazer um exemplo básico com vocês ali, só para a gente poder ter ideia. Mas a ideia do Express é isso. Quando eu executei este comando, npm install Express, veja que agora ele acrescentou aqui, ó, dependências e colocou o Express para mim aqui. E já criou a pasta Node Modules lá também. Ó. Então ele acabou de gerar então, essa pasta para mim. Eu tinha apagado e ele já gerou novamente. Tá? Aí eu vou instalar aqui mais uma ferramenta que é o npm install Morgan. O que é esse Morgan? Esse Morgan é um recurso para que eu tenha como fazer log, eu fazer o log do ponto de vista de requisições que vem HTTP. Então, toda requisição HTTP eu posso usar o Morgan para fazer esse tipo de interceptação e gerar um log disso que está acontecendo quando chega a requisição. Então, só instalando esse módulo também, ele vai acrescentar aqui independências. Né? Ali o Lohan comentando que é boa prática separar o Express do Node HTTP. Assim, existe, e você sabe disso, Lohan, existe aí vários padrões, né, várias formas de se trabalhar aí do ponto de vista de back-end. E eu até diria, assim, pessoal, para quem quiser utilizar aí, de repente, Express mais a fundo, né? Às vezes você vai querer trabalhar naquele modelo um pouco mais monolítico, por exemplo, o Express, ele tem ali vários padrões possíveis. Você tem como fazer, através daquele Express Generator, por exemplo, criar todo um esqueleto aqui de como é que ele separa. Então, você separa uma parte numa aplicação, a outra parte vai para um arquivo de rotas e assim por diante. Então, a gente vai avançar um pouco dentro dessa infraestrutura do Express, mas a gente não vai entrar em todos os detalhes assim, porque daí vai depender muito do que vocês venham a fazer. Mas isso que o Lohan está comentando é assim, você vai ter aí muitas boas práticas a realizar pela frente, né? Se você optar por utilizar o Node e, naturalmente, o Express como ferramenta sua de desenvolvimento aí. Então, está aqui. Já estou com o Express e o Morgan instalado nesta aplicação, né, que começa, então, aí a ser desenvolvido. Então, com isso, pessoal, nós já temos preparado o nosso primeiro esqueleto de uma aplicação Node para começar, então, o processo de desenvolvimento. Tá? Eu vou iniciar aqui o desenvolvimento, eu vou fechar o terminal agora, eu vou iniciar o desenvolvimento primeiro de um servidor HTTP básico, né, que é um servidor que não usa Express. Então, primeiro, nós vamos criar aqui um arquivo, ó, chamado servidor http.javascript. Então, o objetivo desse servidor ainda é fazer somente uso do recurso de HTTP do lado do Node, né, sem necessariamente ainda misturar com o Express. E aí eu diria para vocês que seria assim uma aplicação Node mais pura. Né? Para isso, nós vamos colocar aqui uma constante, que é justamente o HTTP, e vamos vincular aqui o módulo HTTP, né, que vai nos permitir fazer a criação desse servidor. Com o HTTP criado, eu posso criar aqui create server, ok? E aí passo uma função para ele, né? Passo uma função que recebe o request e o response, e esta aplicação aí vai se encarregar de mandar a resposta para receber a requisição e mandar a resposta para o navegador. Então, como resposta aqui, eu vou setar aqui algumas opções, write head, tá? Vamos usar esse método aqui, ó, write head, e aí vamos dar um 200 de OK e mandar para ele a seguinte informação, né? Content type, vamos dizer o tipo de conteúdo que o servidor vai responder, tá? 2 pontos, aqui, text
Vou abrir espaço, text plain, quer dizer, texto padrão, e ele vai responder com o charset UTF-8. Tá? Então, essa foi uma configuração no header da resposta que será enviada para o usuário. Feito isso, nós podemos já mandar a resposta para ele. Response.end, e aí, aqui a mensagem que eu quero mandar. Olá, mundo, node.js. Tá ok? Então, com isso aqui, pessoal, eu basicamente já tenho tudo preparado para mandar a resposta. Só chamando a atenção de vocês aí, é assim. Essa função, ela é uma função praticamente, uma função anônima, né? Função anônima que eu estou passando aqui, seguindo esse padrão JavaScript. Se eu quisesse, eu poderia criar essa função primeiro no JavaScript, né? Então aqui uma constante, vou colocar aqui a função criar servidor, por exemplo, criar servidor, e aí sim, com esta, deixa eu pegar aqui, paraná, com uma constante, né? Função criar servidor, e ela está pronta. Então, essa aqui seria a minha função que cria o servidor. Eu poderia passar esta função aqui, ó, na hora de criar o servidor, né? Opa, passar aqui, dessa forma. Só que se ele criar o servidor, eu já tenho que acionar o servidor, tá? Só que eu poderia fazer já na sequência aqui também, ou retornar aqui o servidor, ó, constant, servidor, pegar o servidor e aí, com o servidor na mão, fazer aqui o start do servidor. Então, servidor.listen, aí eu digo que porta que eu quero que ele rode, nesse caso na 8000, e qual é a localização dele, localhost. Ok? Então, a partir daqui ele estaria ouvindo. E jogar um console aqui. Console.log, servidor, rodando em http, localhost 8000. Então, aqui também, ó, esse log seria impresso logo depois que ele passasse pela linha 13. Só que isso aqui eu também posso colocar dentro de uma função que pode ser anônima, pode ser do jeito que eu fiz ali, para poder passar aqui depois do localhost, para que ele controle. Então, eu poderia fazer aqui uma function, tá? E dentro dessa function aqui, colocar esse log. Então, isso aqui me garante que ele só vai acionar isso aqui depois que tiver realmente inicializado o servidor, tá bom? Então, tá aí uma função para criar o servidor e preparar a resposta, uma constante que cria o servidor e pega esse servidor e dá o start dele. Então, com isso aqui, nós temos o nosso primeiro servidor HTML pronto, utilizando a linguagem de programação JavaScript no lado back-end. Então, se eu voltasse aqui, eu posso agora rodar Node, pego lá servidor http.javascript, dou um Enter, e aí sim, se ele me disse que o servidor já está rodando no localhost 8000, se eu fizer uma solicitação, ele deve me responder com essa informação aqui, né? Olá, mundo Node.js. Então, vamos dar uma olhada lá, no localhost 8000. Foi? Não foi? O que aconteceu? Vamos conferir aqui. O que temos de problema? Parará. Response write head. Deveria ter ido. Não entendi o que ele colocou de inválido. Vamos ver aqui. Content.
content, não vai, né, cara? Ele tem que ter uma coisa válida aqui, ó, content type. Senão não vai, né? Aí, salvei. Aqui, vamos iniciar de novo. Iniciou. Voltamos. Foi? Não foi? Não foi ainda. Qual é o problema agora? Content type igual, dois pontos, text plain, char7 UTF-8. Olha, agora já não estou vendo mais problemas aqui. Deixa eu dar mais uma olhadinha para conferir. Vou ver o que vocês estão falando aqui para mim. Ah, cara, aqui não é dois pontos, né? Aqui é vírgula, é isso não? É isso, né? É. Aqui você está falando? Aqui no content type, dentro da string, você colocou dois pontos, e daí dois pontos. É só o nome da chave. Perfeito, perfeito. Ah, que beleza, né, cara? Essa é a vida do programador, né? Tem os dois pontos aqui que tá me ferrando. Então vamos lá. Vamos reiniciar aqui agora e vamos ver. Vamos ver. Muito obrigado. Quem abriu ali, falou comigo. Lohan. Obrigado, Lohan. Tranquilo. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha lá agora. Foi. Aí. Que maravilha. Aí, fechou. Tá vendo? Valeu, Lohan. Então, eu tinha colocado os dois pontos aqui, além de colocar errado no começo, eu coloquei um dois pontos aqui dentro, né, que ferrou com a requisição. Mas aí, agora deu certo. Bom, a primeira parte boa aqui, pessoal, desse servidor que criamos, vocês vejam, com um pouco mais de 10 linhas, aí a gente tem um servidor rodando, né? Só que, veja, se a gente for usar esse servidor de forma mais pura, sem o Express, a gente vai ter que lidar aqui com essa requisição que chega aqui nesse servidor, a gente vai ter que começar a filtrar o que é get, o que é post, a gente vai ter que criar toda uma regra manual aqui para lidar com isso. Então, acaba não sendo interessante trabalhar, às vezes, puramente com esse módulo HTTP. Aí começa a ser interessante você utilizar o Express como ferramenta, né, para te dar o apoio para poder evoluir, então, esse modelo de servidor de back-end com JavaScript, tá? Então, aqui a gente já tem esse primeiro exemplo. Eu só quero aproveitar a oportunidade para falar com vocês aqui o seguinte, ó. Eu usei aqui o Node servidor HTTP JavaScript, mas vocês viram que à medida que foi dando erro, eu tive que várias vezes iniciar o servidor, interromper e iniciar. Claro que ele estava dando um erro que provavelmente ele tivesse abortado a execução do servidor. Mas é bem interessante para vocês que forem trabalhar com o desenvolvimento Node, né, de back-end, instalar o Nodemon, né, ou Nodemon, como alguns falam, para que vocês, exatamente, ali o Lohan colocou ali, ó, para quê? Para que você tenha como uma forma de iniciar e reiniciar o servidor de forma automática. Então, você pode fazer lá uma instalação npm install -g, Nodemon, ó, Enter, e ele vai instalar no seu ambiente de forma global, né, o -g de forma global, o Nodemon para que você possa, então, utilizá-lo durante o processo de desenvolvimento. O Nodemon vai te possibilitar, assim, estar trabalhando com o servidor no ar, fazer alteração no arquivo, e ele não precisar da reinicialização, né? Na reinicialização na hora que você vai alterar o seu código, tá bom? Então, aqui, aí você usaria o quê? Você usaria Nodemon, tá vendo? E aí sim, né? Servidor.httpjs.
Então, ele, a partir desse momento, se eu fizer aqui alterações no meu código, por exemplo, console.log, só para fazer aqui, ó, tá vendo? Salvei. Ó, veja que ele já deu um restart, ele já colocou aqui ó, a palavra teste, porque ele pegou esse log. Se eu vier aqui e apagar essa linha, salvei, ó, ele faz o restart no servidor e volta somente com isso aqui, sem o log. Tá bom? Então, fica aí uma dica, né, para quem for rodar o servidor e quiser depurar em tempo real, de repente vale a pena aí já utilizar o Nodimo também. Tá bom? Muito bem, dito isso, encerramos aqui, eu vou interromper essa execução, encerramos aqui esse primeiro exemplo com o servidor puro. Agora, vem a hora da gente pensar no servidor Express, que é um servidor um pouco mais evoluído. Então, aqui, voltando novamente para o terminal, eu nem preciso ir para o terminal nesse caso, porque a gente já fez instalações. Vou criar um novo arquivo aqui, servidor express.js, e aí aqui vou começar a fazer a escrita do código deste servidor que estamos trabalhando, ok? Eu vou dizer para você assim o seguinte, Igor, acho que agora, já que você perdeu aquele começo, eu estou gravando, né? Você sabe que isso aqui está sendo gravado, que você depois retome a partir da gravação, porque senão eu tenho que ficar repetindo muito, até o vídeo fica ruim. Mas ele já está aqui, os comandos estão todos registrados na gravação, depois dá para você retomar ali, tá bom? Mas basicamente foi o npm init-y e o npm install express. Basicamente isso. Então, os comandos que eu utilizei no começo foi npm init-y, ali, ó, o Lohan já colocou lá pra gente, já facilita, tá vendo? npm init, npm install express e ali ele pôs o nodemon também. Perfeito. Então vamos lá, pessoal. Então aqui nós temos o que agora? Então nós temos o servidor Express. O servidor Express, ele já vai fazer aqui então, a utilização do middleware para poder lidar com as requisições. Então você colocaria aqui uma constante express e vai pegar então o módulo, né, express para poder ser utilizado durante a disponibilização do servidor. Esse express vai ser utilizado para gerar o que nós chamaríamos aqui de aplicação. Então você vai gerar uma aplicação que utiliza express. E aí esta aplicação já está preparada para responder requisições do tipo get, do tipo post, tá vendo? Ele já passa a ficar disponível diretamente na aplicação alguns recursos adicionais que a gente não tinha quando utilizando HTTP puro. Então, assim, se eu quiser fazer uma requisição básica, por exemplo, eu posso colocar aqui apenas barra e já passar a função que eu vou utilizar para fazer o tratamento do request response. Aqui a função já está preparada. E aí, assim que chegar essa requisição, eu posso já dar o response, enviando para o navegador a resposta que eu quero dar. Nesse caso aqui, Olá Mundo Express. Tá vendo? Então, eu já criei aqui uma resposta, né? Uma resposta para uma requisição que venha para o Express. E aí, o Express é iniciado também aqui com listen, tá? Listen. Posso dizer a porta que eu quero que ele inicie e passar uma função que vai ser a função de callback, né? A função que depois que o servidor subiu, ele diz assim, olha, o servidor já está rodando. Então, aqui, vamos colocar aqui, app rodando na porta 3000, tá? Então, já estamos aí com parte da nossa aplicação, né? Function. Aí. Aqui foi. Fechou? Ó, eu estou com o servidor Express pronto aqui, com 10 linhas de código, literalmente agora. Então, ele é mais puro do que aquele primeiro que a gente fez, né? Então, ele já tem a resposta, já tem aqui a parte de inicialização. Se eu for rodar esse servidor, aí já posso utilizar o nodemon, ó, nodemon, servidor express.js, e aí
quando eu rodar, ele já vai ficar disponível para mim na porta 3000. E se eu solicitar, ele tem que dar essa resposta para mim. Olhando lá, aqui na porta 3000, mandei o Lamundo Express. Ou seja, a minha aplicação, o meu servidor Express já está rodando e funcionando, né, do lado back-end. Então, eu tenho um servidor Express disponível. Tá? Agora, eu poderia utilizar este servidor Express para fazer operações, por exemplo, para retornar informações para os clientes. Tá? E aí eu poderia, por exemplo, aqui, criar um módulo que faça algum tipo de operação e daí pegar e utilizar isso na resposta que eu quero neste servidor. Então, vamos criar aqui, por exemplo, uma função, ó, uma nova classe, né, que eu vou chamar aqui de quadrado.js. O objetivo desta classe, deste módulo, né, quadrado, é justamente criar um módulo dentro dele. Tá? Eu vou criar primeiro uma função em separado aqui, só para vocês verem. Então, eu vou criar aqui uma função restante de uma função que eu vou chamar aqui de área. Tá? Essa vai ser o nome dessa função. E essa função área vai ser uma function que recebe a largura. E nesta largura, ele vai fazer o quê? Ele vai retornar a largura vezes a largura. Então, para calcular a área do quadrado, ele vai retornar essa função. Então, eu criei uma função em separado. Agora, eu vou querer utilizar essa função área lá no meu servidor. E aí eu tenho que exportar. Eu poderia fazer isso com a outra função perímetro, por exemplo. Então, para exportar essa função para lá, eu posso usar aqui module. Eu poderia exportá-la de forma individual. Eu poderia vir aqui e colocar aqui, né, exports área, e ela poderia já ser usada lá no meu servidor. Mas eu vou fazer diferente. Ó. Eu criei ele como função, vou utilizar aqui module exports, tá? E aí dentro do módulo exports, eu vou colocar aqui a função área. Veja que ele já está exportando essa função área. E dentro desse módulo exports, eu vou fazer um outro para calcular aqui o perímetro. Ó. Veja que aqui agora eu já estou fazendo a função dentro do módulo aqui, né, do exports, tá? E aí, para calcular o perímetro, eu retorno 4 vezes a largura. Está chegando. Eu mando uma largura e essa largura vai ser retornada aqui. Com isso aqui, pessoal, qual a diferença entre colocar o export diretamente no nome da função ou aqui? A vantagem é que aqui eu estou exportando as duas funções, área e perímetro, de forma simultânea. Tá? Então, eu já posso fazer uso agora desse módulo lá dentro do meu servidor. Então, vindo aqui, se eu vier no servidor, eu posso importar agora aquele módulo lá quadrado, né? Quadrado, ali, ó, o módulo que eu criei, e eu posso gerar a minha resposta agora no meu Lamundo Express utilizando já as funções que eu criei lá. Para isso, eu vou usar aqui a template string, tá? Para eu poder fazer mais do que uma linha, né? Nesse código aqui. Aí eu vou fazer aqui a área de um quadrado de largura 5 é. Então, essa é a primeira resposta que eu quero. A largura do quadrado, a área de um quadrado de largura 5 é. Aí eu vou concatenar aqui o módulo quadrado, aqui, quadrado, ponto, área. E para a área, eu vou passar, então, o valor 5. Então, ele vai mandar lá para a função área, o valor 5, para renderizar, então, a área do quadrado. E numa outra linha, aqui eu vou colocar um BR para fazer uma quebra de linha lá no navegador. Quando chegar isso no navegador, vou colocar aqui mais uma informação. O perímetro
perímetro do quadrado é. E aí, mais uma vez, concatenar quadrado, ponto, perímetro, e passar para ele, né, 5. Então, a mesma informação. Então, eu quero saber a área de um quadrado e o perímetro do quadrado. Salvei. Veja que ele já reiniciou, está reiniciando o servidor e está rodando novamente na porta 3000. Agora, voltando aqui, se eu faço a requisição, aí está, né? A área de um quadrado de largura 5 é 25, o perímetro do quadrado é 20. Ou seja, eu já tenho disponível do lado servidor um servidor que faz cria, né, utiliza um módulo externo para realizar a resposta para o usuário. Então, esse aqui é um modelo, né, de construção de servidor para fazer resposta HTTP com HTML. A prova de que este servidor é um servidor que renderiza HTML é justamente aqui. Ó, se vocês perceberem aqui, eu mandei um BR aqui no final. Ó. Tá vendo? Este BR teve o papel no servidor de fazer a quebra de linha aqui no lado navegador, né? Então, ele respondeu com um HTML desta forma, ok? E agora, para finalizar a aula de hoje, eu vou fazer com vocês um servidor, vou parar esse aqui, vou construir com vocês um outro servidor, que é um servidor de API, para responder requisições agora, né? Então, nós vamos criar aqui um novo arquivo, ó, servidor de API JavaScript, e para esse, eu vou fazer quase utilizando alguns recursos muito parecidos com o que a gente já viu no primeiro, que é utilizando o Express também, okay? Require. Já olho aqui a pergunta de vocês, pessoal, só um pouquinho. Opa, Require Express. Ok, deixa eu ver aqui. O Antônio perguntando se a gente vai usar TypeScript no back-end também. Então, veja, Antônio, eu diria para você assim, não acho que você tenha necessidade de usar o TypeScript, tá? Porque o nosso objetivo aqui na disciplina é basicamente construir alguns serviços, né? Certo? Se você quiser avançar em alguns recursos mais específicos, tudo bem, mas o nosso objetivo aqui é muito mais assim, ter essa percepção geral, e aí à medida que vocês forem avançando, né, conhecendo um pouco mais essa estrutura, se vocês em algum momento sentirem necessidade, daí vocês vão acrescentando, mas nesse primeiro momento não. Eu acho que vocês poderão fazer tudo utilizando aqui o JavaScript puro mesmo, tá? Essa versão ActionScript 6, né, que já dá aí uma quantidade de recursos absurda para a gente programar, né? Então, eu acho que isso já seria suficiente, tá bom? Então, só a gente fechando aqui a nossa parte mais prática de hoje, deixa eu colocar aqui. Ó. Então, a gente fez primeiro a criação do Express, eu vou colocar aqui o Morgan também para fazer log, né? Então, require, aí aqui, Morgan, e já vou fazer aqui, pessoal, uma constante de um require que eu vou incluir aqui um cara chamado produtos.json. Esse arquivo não está aqui disponível ainda no meu projeto, mas eu vou incluí-lo aqui. Deixa só eu localizá-lo aqui, eu já vou colocar lá para a gente utilizar. Só um pouquinho. Aqui, um minuto. Deixa eu ver aqui aonde. Achei ele aqui. Então, eu vou colocar ele dentro da pasta do projeto mesmo aqui. Deixa eu ver no Explorer aqui, ó. Abrir. Aqui está. Dentro dessa pasta, eu vou colocar esse arquivo chamado produtos.json, que eu vou utilizar
aqui nesta minha API, tá bom? Então, aqui, ó, produtos.json, e aí vamos continuar aqui com o código do nosso servidor. Então, eu vou criar aqui um app do tipo Express, novamente, ó, tá? Já vou fazer aqui algumas configurações de middleware, né, para ele utilizar, por exemplo, aqui na use. Então, toda requisição antes de chegar no get vai passar por aqui. Pelo órgão primeiro, ó, para fazer o log no ambiente de desenvolvimento, vai passar pelo express.url encode para poder tudo que vier na requisição ser parseado, tá? Então, por exemplo, tudo que vier lá no post, por exemplo, no body, vai ser parseado por esse URL encode aqui. E aí eu posso dizer para ele que, inclusive, ele pode parsear isso como objeto para mim, dependendo, aqui é extend to, dependendo do tipo de requisição que vier no corpo da requisição. Antigamente, se vocês forem pesquisar aí, era utilizado uma outra biblioteca chamado Buddy Parser, mas não é necessário mais a partir de um determinado momento do Express lá. Então já dá para trabalhar sem necessariamente utilizar o Buddy Parser, tá? Você pode fazer direto aqui, ó, o URL encode diretamente no Express. E aí o que mais? E aí essas requisições que vierem também para o Express, eu já quero que ele ele já receba aqui, ó, como JSON também, tá? Ele já prepare um JSON disso daqui. Então, ele acaba trazendo para você as informações tudo mais ou menos mastigado ali. São recursos que você pode utilizar. E agora sim, agora eu começo aqui a preparar as minhas requisições, as requisições que eu vou receber, para testar, então, a minha aplicação. Então, eu tenho aqui um get, e vou criar uma function para ele aqui, que recebe uma requisição, vai preparar o response, e aí está. Este get já é o cara que pode me dar a primeira resposta. Então, send aqui. Vamos só mandar aqui uma resposta bem básica para ele. Esse aqui é um get que foi feito para a aplicação. E aí, vamos já subir a nossa aplicação lisa na porta 3000 também. Vamos colocar uma função de retorno aqui, só para logar que o servidor foi iniciado. Log app rodando na porta 3000. Então, nós temos agora um get que responde na porta 3000. Salvei, eu vou rodar aqui a minha aplicação, ó. Vou vir aqui no console, no daemon, no daemon, servidor de API.javascript. Dei um enter, vamos lá. O servidor, opa, temos um crash. Vamos ver o que é o crash ali, né? Vamos ver. Tcharam. Primeira API. Não pode encontrar produto. Faz sentido, né? Vamos parar aqui, vamos iniciar. Não é produto, é produtos. Tá. Voltando. No Dino. Servidor de API. Start. Servidor rodando. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos agora olhar o nosso navegador e ver qual é a resposta que ele nos traz aqui. Então, num primeiro momento, ele me trouxe apenas a resposta do GET, né? Que é a primeira resposta que eu obtive do meu navegador. Eu poderia aqui, vou fazer com vocês mais um exemplo, nesse mesmo servidor, mais um exemplo de módulo aqui, fazendo aqui uma função, algumas funções. Então, vamos criar aqui um módulo, tá? Deixa eu criar aqui um outro arquivo.
eu vou chamar de calculadora.javascript. E aí, neste módulo, pessoal, eu vou fazer um pouco diferente. Aqui eu vou usar arrow function, né, aquela função mais básica. E eu vou criar aqui, então, a função somar, que recebe dois parâmetros, A e B. E na arrow function é A mais B. Ó, essa aqui é uma função prontinha, já no JavaScript, tá certo? A constante subtrair, que recebe A e B. E na função na arrow function, ele faz A menos B. A constante multiplicar, que recebe A e recebe B. E na arrow function, ele também multiplica A por B. E por último, a constante, a função dividir, que recebe também A e B. E na arrow function, ele divide A por B. Certo? Veja aí, são funções bem simplificadas, né, do JavaScript que ajudam aí a trabalhar. E aí, módulo, e aí a gente só retorna aqui, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então, estas funções que eu acabei de criar nesse módulo já estão disponíveis para ser utilizadas lá no meu servidor de APIs. Posso fechar aqui e voltar para o módulo. Aí, o que mais agora? Se eu olhar aqui, eu respondi com get, mas eu poderia aqui ter outras funções que responderia aqui, por exemplo, por somar. Eu poderia até mandar os parâmetros, né, se eu quisesse passar parâmetros aqui para ela. Mas eu vou fazer aqui só um uso de uma dessas funções agora, só como exemplo. Então, aqui, constante calculadora require, aqui, calculadora, eu já tenho ela disponível, calculadora, e aí, nessa função somar, eu vou chamar aqui a calculadora. Vamos colocar aqui uma informação primeiro. Vamos utilizar aqui uma string desse forma. O valor da soma é, aí da soma de 5 mais 4. Tá? Estou colocando aqui um valor fixo só para a gente fazer o teste. E aí, dentro da nossa, eu vou chamar a calculadora, somar, e vou passar o valor 5, 4 aqui. Ó. Então, veja que eu criei um módulo chamado calculadora, criei aqui uma outra rota, e isso é importante vocês perceberem. Então, aqui era a rota padrão, que é sem nenhum parâmetro. Aqui eu criei uma rota chamada somar. Poderia, para cada uma das funções, ter feito uma rota diferente. Tá? E nessa rota eu faço uma resposta mandando o resultado disso aqui. Se o Nodemon já reiniciou, quando eu volto, então, aqui para a minha tela, se eu mandar a requisição, foi, não foi? Ah, tá. Tem que fazer a requisição passando somar. O valor da soma é 9. Ou seja, então agora eu já tenho requisições chegando para esta barra normal, que retorna a get, e para esta rota chamada somar, que retorna a somatória do cálculo feito na função. Então, acho que é legal vocês verem isso como uma ferramenta de como é que funciona, então, as requisições e rotas no servidor Express. Para dar um exemplo um pouquinho mais interessante, inclusive, eu vou fazer aqui um outro get, que responde com get agora, só que este aqui eu vou responder por esta rota aqui, pessoal, pela rota produtos, tá? E vai ter aqui uma function que recebe a requisição e o response também, e esta requisição, diferentemente das anteriores agora, eu vou colocar um res aqui e vou mandar ele responder já com JSON. Porque eu estava fazendo resposta, dando send aqui,
Mas se eu fosse olhar no navegador, isso aqui que retorna para mim aqui, né, se eu for ver o código-fonte, isso aqui ele responde na forma de HTML. Isso aqui ele fez aqui toda já uma renderização, né? Mas ele responde considerando que isso aqui seja um HTML. Olha lá, pode ver que ó, ele respondeu com um HTML isso aqui, né? E aí, o que muda nesse caso aqui é que, como eu quero servir a API, eu quero retornar um JSON direto. E aí, esse JSON que eu vou retornar, eu já tenho ele aqui, lembra que eu falei para vocês? Ó, que eu estou carregando esse produtos JSON nessa variável chamada produtos. É ele que eu vou responder nesse get aqui. E essa variável JSON ó, vai pegar este arquivo JSON aqui, ó, e vai mandar lá para o navegador. Então, ele já vai passar a responder para mim com esses dados nesta rota chamada produtos. Quando eu volto para cá, em vez de usar a rota somar, eu utilizo produtos, um enter, olha aí, quem é que ele trouxe para mim? Ele já trouxe um arquivo JSON que está lá no meu HD, né? no meu servidor. Ó. Então, agora, ele já está respondendo utilizando o comando para me retornar um JSON, tá certo? E aqui, claro, ele renderizou para apresentar no browser, mas ele colocou dentro de um pré, né? Porque ele já sabe que isso aqui, em teoria, seria um arquivo que retornaria apenas o dado, né? O dado JSON em si, tá bom? Então, já temos aí uma API que retorna para a gente, no formato JSON, os produtos para a requisição do tipo GET. Eu vou terminar a aula de hoje mostrando para vocês uma requisição do tipo POST. Então, agora é diferente. Agora eu quero fazer uma requisição para esta API aqui, através de uma function, que vem a requisição, que vai ter a resposta, tá? E aí, para esta resposta que eu vou dar agora, eu também vou retornar um JSON. Okay? E este JSON vai ter aqui um text, tá? Um texto, na verdade, vou pôr aqui um texto, que vai vir no body da requisição, ó, no body, com uma variável chamada texto. Então, eu vou fazer uma requisição para a API no formato POST, e no request vai vir aqui uma informação no texto que eu vou retornar no formato JSON lá para a página, ok? Então, vamos ver como fazer agora essa requisição, né? Eu vou abrir aqui o Postman para a gente poder trabalhar, deixa ele abrir aqui, e aí eu vou fazer uma requisição do tipo POST para essa API. Considerando que o NodeMon já esteja rodando, então a gente já tem aí a API disponível, né, para ser utilizada e receber essa requisição, ok? Só um minutinho ali, deixa ele abrir. Vamos lá. Não sei porque agora ele resolveu carregar aqui algumas coisas que não precisava antes, tá? Prepara seu workspace, pode levar alguns minutos. Vem aqui. Deixa só ele responder e nós já fazemos a requisição. Muito bem, vamos lá. Vai dar certo. Fez alguma atualização no meu ambiente. Não entendi o que ele atualizou, mas vamos lá. Ah, ele fez uma atualização na versão mesmo. Saiu da 8.3.0 para 8.3.1. Muito bem. Então, veja, pessoal, aqui, ó,
o que acontece? Eu já estou até com a API, né, que eu estava testando, ó, vou fazer a requisição para do tipo post, para a porta 3000 API. E aqui no Buddy, eu vou mandar um texto, ó, um URL form encoded, um texto chamado post, né? É uma requisição, vou colocar aqui, é uma requisição no formato post. Tá? No formato post. Então, ao fazer essa requisição no formato post, a API vai me responder e tem que me dar uma resposta aqui. Enviando, processou, veio a resposta. Esta é uma requisição no formato post. Ou seja, eu acabei de montar aqui, então, do lado servidor, o servidor que me traz como resposta uma informação, né, que foi passado para ele de parâmetro, no formato post, renderizou e mandou isso como um JSON de volta como resposta. Tá bom? Dúvidas com relação a isso aqui, pessoal? A esse conteúdo? Querem fazer alguma pergunta? Que eu acho que isso aqui é o que eu tinha para a gente conversar por hoje. Daí eu já vou passar aqui orientações dos próximos passos, né? Daí a partir daqui vocês podem se organizar e ir se preparando para a nossa próxima aula. Diga-me lá, alguém ficou com alguma dúvida? Vai lá. O Marco diz que está tudo tranquilo, o Bruno tudo tranquilo. Maravilha, pessoal, maravilha. Legal, se é isso mesmo, vamos adiante. Então eu vou interromper a gravação aqui, daí já na sequência eu passo para vocês